Olá, bom dia. Estamos às 6 horas e 30 minutos do dia 26 de agosto de 2023, para gravar mais um vídeo da nossa série O Poder de Criar. Elegemos agora que vamos dar a chave principal, já demos duas, Demos duas chaves. A primeira é: o poder está na paixão. Foi o vídeo que mudou a figura. Não sei se vocês perceberam que a capa mudou. Agora é o quadro de Blake, que mostra o grande arquiteto traçando de cima para baixo. Não é mais o Deus tocando Adão. Isso significa que esses vídeos, nessa sequência, darão a vocês as chaves da criação. Então, elegemos como livro. Agora não vou mais pegar os originais, já vimos tudo que era necessário ver. Ocasionalmente, talvez vejamos o livro de Jota, devido à qualificação dos seus autores, que nos dão a tradução original, como Meir Melamed Ben Sila, e melhor do que o Artíssimo Jeová, e exclui aquele final que é a Gênesis 1 ainda, mas está numerado Gênesis 2. Aqui eles não colocam, está em branco. Ou seja, aquela merda que fizeram, colocando o final de Gênesis 1 como sendo o começo de Gênesis 2, ele aqui não faz. Então, por isso elegemos ele. O livro de Jota, porque ele considera Javé. Mas ele vai chamar Yavé, no final das contas. São dois judeus. O texto é, portanto, Gênesis 2. Está na Bíblia de vocês. Mas se não estiver assim, está errado. Então vamos ver. Antes que uma planta do campo existisse na terra, antes que brotasse um grão do campo, Yavé não derramara chuva sobre a terra, e nem havia homem para lavar o solo, mas no dia, palavra dia, em que Yavé, é ele, fez a terra e o céu, a substância úmida e a substância seca, a umidade e a secura, subia uma névoa para umedecer a superfície. Aqui agora nós já temos uma mistureba. Alguém meteu a mãozinha e já fez. Aqui nós temos a 50ª edição do original. Então, mas dá para perceber, pelo que vocês já viram, onde estão as alterações. Por quê? Porque nós vimos que anteriormente terra e céu, Hashamaim, céu, na verdade era a energia pura, a essência da energia, ou umidade. E terra, Eretz, na verdade é o seco, ou a essência da matéria. Aqui eles colocam como sendo Yavé que fez. Fez. Lembra vocês a diferença entre fazer e criar. Nós dissemos a vocês, e mostramos pelos originais, que quando Elohim e seu filho, Reshit, agem, o verbo é bara, criar. Mudamos aqui para fazer. Então, Yavé vai copiar aquilo que vai ser mandado telepaticamente para a mente dele, e aí ele vai repetir aquilo, a imagem que nós vamos mostrar a vocês. Ele percebe, ele recebe essa imagem e ele a percebe e começa a executá-la. Então, na verdade, Yavé vai repetir o que ele sabe, o que ele recebe, porque ele sabe que é aquilo que ele tem que fazer. Como foi, vamos voltar só um pouquinho. Como foi no início? No início, nós dissemos a existência negativa. O Ain,
não se sabe o que é, o Ein Sof, que é Reshit, e o Ein Sof Yaor, que é o Ruach HaKadosh. E aqui no meio, Keter. Bem pequenininho, um pontinho. Pois bem, esse pontinho do meio, ele sabe, recebe telepaticamente, por esses poderes maiores, a tríade superior, a obra que eles fizeram, como eles fizeram. E ele vai ter que fazer. Porque nós já dissemos a vocês que ele foi criado para fazer. Então, nós temos aqui que tudo começou nos 3 poderes supremos como existência negativa. Ou seja, aquela criação do Gênesis 1, na verdade, não veio ainda a existir. Porque lá diz que o homem tinha poder sobre todas as aves do céu, sobre todas as feras da terra, sobre toda a criatura das águas, e nós não temos. Então, aquilo está em alguma dimensão, em algum plano, esperando para se manifestar. Por enquanto, a existência é negativa. Então, Yahvé também vai partir daí. Mas só que ele vai ser diferente. Olha. Ele é essa pontinha aqui. E ele vai ter que fazer a mesma coisa. Então, ele parte da existência negativa. Vamos ver? Veja. O texto original não diz que havia. Porque aqui, as obras que foram feitas por Ain, Sof e Yaor, ele está incluso nessas obras, mas ele foi feito no Yom Echad, ou seja, no dia 1, ou como sendo o Deus único, para fazer. Lashot. E ele vai fazer. Mas ele tem que fazer, tem que se tornar um Deus. E ele é divinizado. A ele é dado o poder para que ele faça isso. De que maneira? Bem, ele tem consciência da tríade superior. Olha, a tríade superna, que são o Ain, o Sof e o Aor. E ele tem consciência que ele só recebe da tríade superna a substância, que é o quaternário inferior. Então, são 7, número místico, que é o castiçal de 7 braços, a menorá. Então, esses são inacessíveis a Yahvé, mas ele recebe a mensagem deles. E recebe deles a substância em 4 etapas, um tipo de cruz, os 4 elementos com os quais ele vai trabalhar. Então, agora, nós vamos começar a compreender. Então, aquela bolinha no centro vai se tornar agora uma coisa grande. Então, vai deixar de ser isso aqui, porque vai repetir o que o círculo grande fez. Mas vocês vejam, existência negativa. Aqueles mundos em que o homem e a mulher eram iguais e tinham poder ilimitado, está lá, em algum lugar. E Yahvé recebe essa mensagem e ele tem que fazer também algo semelhante. Então ele recebe do Ain Sof Yaor a substância, que são os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, simbolicamente, e ele vai ter que fazer, usando essas substâncias, ele vai ter que fazer a obra dele, pois ele foi criado para fazer. Nós temos isso a vocês quando mostramos aqui no nosso livro Lashot. Yahvé foi criado para Lashot, para fazer. Então ele sabe disso, ele sabe que o Aor, que é a luz incriada, e o Ruach, que é o sopro da vida, são dados a ele. Ele tem agora esse poder, dado por El, que significa o, portanto, não tem significado nenhum, é o tudo e o nada, como Rav Seixas fala no Gita, mas
que Javé sabe que tem 3 potências, Elohim, ou seja, o Ein Sof é o memória, inteligência e vontade. E ele tem esses dados por Reshit, que é quem cria Javé no dia 1, Yom Echad. Dia 1, ou seja, ele é a primeira obra da criação de Reshit, e é divinizado, porque Yom é dia, ou Deus, e Echad é um ou único, e assim nasce Javé, Yah-Havá, dividido em 2 metades. Ele vai fazer isto. Ele vai depois criar um homem e vai dividir em 2 metades. Olha só. Agora nós vamos ver, comparando, explicando a vocês. Vocês têm 2 metades, razão e emoção. A razão está no frontal, no lobo cortical, no cérebro cortical, e a emoção está no cérebro límbico, mas algo mais. Quando os dois se juntam, a razão do cérebro cortical com a emoção do cérebro límbico vão formar, então, uma só palavra, Javé. Então, há uma redução de letras, olha, aqui nós temos YH, aqui também. Aqui não temos o H inicial, ó, a supressão. Temos o A também no A. Então, temos o Val e temos o H final. Então, ó, as vogais foram tiradas. Por isso que o idiota do juiz Charles Taze Russell, do Testemunhas de Jeová, fez Jeová, porque ele colocou, estupidamente, no lugar dessas vogais, as vogais da palavra Adonai. Mas o nome, então, Adonai, não existe. Não existe. É uma ficção. Então, todos estão enganados e enganando quando falam Jeová. É Yah-Havá. Yah é o lado racional, masculino, positivo. Nós temos o cérebro cortical, está aqui no lobo parietal, no lobo frontal, e Havá, que está nos lobos temporais, que é o sistema límbico, já mostrando vocês a figura. Então, essas 2 partes constituem Javé. Portanto, ele é um andrógeno. Assim como o homem que ele vai fazer será um andrógeno. Porque Deus é um andrógeno. Deus também é masculino e feminino. Deus é pai e mãe. Se não fosse assim, ele não produziria. Ele não seria fecundo. Então, vejam, gente. Nós somos a síntese do todo. Vocês têm que começar por aí. Agora, é uma explicação clara. Então, a primeira chave foi: a paixão é a chave do poder. Sem paixão, não se pode criar. Foi o último vídeo postado, depois de ficar na geladeira 7 dias. Sem paixão, impossível criar. Então, a paixão está aqui, Havá, a vida. Por isso que no Tantra, a mulher, Havá, vai ser trazido como Eva, miticamente, e o Ir é Iá, dos acádios, dos sumérios e dos caldeus, vai ser traduzido por Adam, porque o Aleph de Adam é a primeira letra do alfabeto hebraico. E Adam vem de Adamá, que é a substância que foi dada a Javé para que ele pudesse fazer tudo. Então, tendo todos esses conceitos em nossas mentes, nós vamos agora explicar para vocês o que é que Javé faz. Ele sabe que ele é um Deus, porque o plural de Deus em latim é dii, e o plural de dias, dia, em latim é dii. Portanto, é a mesma coisa. E Yom Echad, dia 1, é o mesmo que Deus único. Então, essas noções ele tem, e ele vai trabalhar com essas noções. E com a existência negativa. Não se esqueçam. Vejam bem. A tríade superior está aqui. Ele sabe que existe por uma transmissão telepática. O Ain Sof Aor.
e ele recebe a substância que é simbolizada na Cabala e na mística esotérica por terra, água, fogo e ar. Ele só recebe isso. Então, mas no final das contas, ele tem essa figura telepaticamente na sua mente. Ó, a tríade superior, ele não conhece, mas ele sabe que existe. Ele sente. E o quaternário inferior, que é a substância. Então, essa dá a ele o poder de fazer, não de criar. Vejam bem o detalhe do texto do Harold Bloom e Rosenberg. Então, isso aqui é o que ele recebe. Ele vai, então, somando isso aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são a parte da árvore inferior. Então, tudo vai começar, ele vai repetir o processo como existência negativa. Olha, ele é esse pontinho aqui. E ele recebe essa substância. E ele sabe que existem esses poderes divinos que são supremos, enquanto que essa substância é mortal, é destrutiva. Ela nasce, morre, renasce, morre e assim sucessivamente. E ele é apenas um pontinho. Ele vai reconstituir isso aqui, que é apenas o final da árvore. São os 4 mundos. Desculpa, são os 7 mundos. São 7 mundos. Então, o final da árvore são 7 mundos. E ele vai fazer com que esse final da árvore, os 7 mundos que são da árvore da vida, se reconstituam. Olha só. Ele está aqui, no centro. Ele é o centro de tudo. Ele foi tornado Deus divino. Então, ele está no centro. E ele vai usar essa sua capacidade de estar no centro para poder fazer o que ele quer, o que ele precisa fazer. Então, ele recebe os 4 mundos: terra, água, fogo e ar. Desculpem, essa parte aqui fui eu fazendo esse estudo. Não vejam. E esses 4 mundos que são dados a ele é a substância que está aqui, que são Azilut, tá vendo, de triângulo superior, que são Briá, ó, enxuriado, que já começa agora a ser o processo de degeneração da energia superior. Depois nós temos Yetzirah, que aí é onde ele vai receber. A partir daí ele não tem acesso nem a Azilut, nem tem acesso a Beriá. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 são Elohim e Reshit. Ele não tem, mas ele é criado logo abaixo de Reshit em Yetzirah. Aqui está um achuriado bem escuro, para mostrar que ele é semelhante, ele recebe a substância de Reshit, portanto ele é substância da substância. Mas ele vai pegar, olha, 1, 2, 3, 4. Ele recebe esses 4 poderes: terra, água, fogo e ar. E ele sabe que ele pode fazer mais alguma coisa. Ele está aqui, nessa linha achuriada escura, no mundo de Yetzirah, e ele vai criar o mundo de Asiá, que é essa linha, esse pontilhado aqui. Mas ele vai recompor tudo, ou seja, apenas os 4 são dados a ele, mas ele vai recompor e vai fazer isto aqui. Ó, tá complicado aqui, então deixa eu simplificar. Deixa eu botar aqui numa figura bem simples.
Pra vocês verem. Ele vai juntar os 4 aos 3, vai fazer 7, e depois do 7 ele vai fazer 10. Ou seja, ele vai se ampliar, como a sua consciência deve fazer. Olha só, tá vendo? Aqui está a árvore toda. Então, os 4 estão aqui embaixo. Esses ele recebe. 1, 2, 3, 4. Terra, água, fogo e ar. Ele está aqui, recebendo de quem? De Reshit, que está aqui. Mas ele recebe 2 coisas a mais. O poder de fazer, o poder de construir, ou seja, qualquer outra ação que não seja criar. Usar essa matéria de 2 maneiras, positiva ou negativa. Então, ele vai poder fazer o bem e o mal. E assim, ele se recompõe, expandindo sua consciência, aquele pontinho à toa, e vai começar o processo de criação. Vou mostrar a vocês que ele está no meio. Ele está no centro. Ó, ele recompõe a árvore, mas ele está no centro. Tá vendo? Ó? Essa estrela de 6 pontas significa ele. A parte luminosa, o triângulo virado para cima. Nós temos ali, ele recebe 2 coisas, 2 poderes. O de fazer, o de construir, ou de desfazer e destruir. Então, o triângulo para cima é o poder de construir. E o triângulo para baixo é o poder de destruir. Ele é, portanto, representado assim, por isso essa é a bandeira do Estado sionista de Israel. Javé é o Deus. Então está explicado porque Israel tem na sua bandeira essa figura. Aqui Javé se expandiu. Olha, aqui está, não aparece, mas aqui está Reshit, lembram? Aqui está Reshit, né? Eu mostrei a vocês há pouco tempo atrás. E ele recebeu 1, 2, 3, 4. Mas ele se expande e vai criar mais 1, 2, 3. Ou seja, este aqui é o poder de fazer, construir, formar. E este aqui é o poder de destruir, desfazer, deformar. Ele, então, a partir do governo desses mundos, ele irá depois criar outro mundo, que é o de Asiá. Ele vai ampliar a consciência a partir do centro. O que ele não era, agora ele passa a ser. O Deus único do mundo dele, do mundo de Asiá. Não percam isso de vista. Ele é Deus? Sim.